Já me pediram para gravar um vídeo com o rosto. Bem, eu não gravo nesse formato porque eu gosto. Na verdade, talvez se um dia isso acontecer, eu ainda vou preferir gravar com um vídeo editado, um gameplay de fundo, sei lá. Mas não aparecendo, é mais uma questão de preferência minha. Só que nesse tema específico eu acho que eu não posso gravar de outra forma, a não ser olhando nos olhos do meu espectador. E a notícia é a lamentável marca de 260 mil mortos no mês de março de 2021, tal como o recorde de morte de 1.700 mortes diárias, tal como a previsão do Ministério da Saúde de alcançarmos 3.000 mortes diárias. É sim, uma tragédia atrás de tragédia. Se tivesse me perguntado quem era o responsável pela crise em diferentes momentos, eu provavelmente teria diferentes respostas. Isso se deve que já até me perguntaram uma vez se já na verdade afirmaram que eu era um gênio. Eu não me considero um gênio, eu me considero só uma pessoa. Só estudo e busco a verdade. E quando eu tinha um certo pensamento, principalmente antes daquele vídeo do Bolsonaro, era para lançar um vídeo mais parecido com o que os bolsonaristas falam, né, de que está tudo bem, mas isso porque tinha um fato contemporâneo da divulgação, primeira divulgação dos recuperados no Brasil. Então eu imaginaria que o coronavírus passaria naquele instante, o que acabaria sendo uma ilusão minha. No fim das contas seria melhor não ter postado aquele vídeo, mas eu já faço a minha culpa aqui e me julguem como quiserem. Ainda assim eu vou dizer de que 60 mil mortos, eu ainda mantenho a minha questão de que mostra a principal incompetência do Estado brasileiro, como estrutura mesmo, com todas as partes, porque as elites locais, os governantes locais, não se mostraram bons líderes durante a gestão da pandemia, em sua maioria. Eu posso citar aqui no Rio de Janeiro mesmo o Wilson Witzel, que resolveu achar uma excelente ideia roubar, criar hospitais superfaturados no meio da pandemia, com outras soluções mais estranhas que eu não vejo necessidade, como a do Bruno Cova de fazer rodízio de carros. Mas essas são o que eu consideraria a culpa dos governantes locais. O Bolsonaro não se exime da sua culpa, afinal, se, se as estruturas da República estão tão problemáticas, poderíamos pensar que deveria ter um líder para assim poder coordenar o país e assim conseguir curar todo mundo, superar a crise do coronavírus, certo? Infelizmente, Bolsonaro ele não se apresenta um líder. Ele, na verdade, gosta de se apresentar como uma silhueta de um, mas eu não vejo ele como um líder. E isso para mim é mais evidente quando se fala nos dias de hoje. Porque naquela época as ações das autoridades locais eu acho que eram mais notáveis. Hoje, com o principal assunto, na verdade acho que desde o meio do ano passado para cá, o principal assunto era a vacina. Você arrumar um acordo para vacina em novembro era um pouco atrasado. Você arrumar um acordo de vacina em março é incompetência. E, bem, bolsonaristas adoram dizer, soltar uns dados de que o Brasil seria um dos países que mais vacinam no mundo, mas isso se deve pela Coronavac, aquela que era chamada de vacina até algum tempo atrás. A vacina do João Dória, aquela mesma que o Bolsonaro comemorou quando um sujeito teria morrido em um dos testes, quando na verdade era só um suicídio que não tinha nada a ver com a doença. Bem, essa mesmo ruim que Roberto Jefferson acusou que teria um chip dos globalistas para fazer sei lá o que. Vejamos o quão curioso. O que é de competência do Jair Bolsonaro, ele fez de maneira pior do que eu poderia imaginar. Na verdade, eu acho que pior do que qualquer analista poderia imaginar. É até complicado imaginarmos alguém que atrapalha tanto o sistema de saúde brasileiro quanto o Jair Bolsonaro. Soube de algumas histórias de
planejamento de outros governadores para a obtenção de vacinas. O Pazuello mesmo estava fazendo acordos com várias vacinas ao redor do mundo e, de um momento para o outro, Bolsonaro teria negado por Twitter. Da mesma forma como nós sabemos a historinha principal do Bolsonaro para recusar a oferta da Pfizer lá no meio do ano, seria os efeitos colaterais da vacina e a irresponsabilidade da empresa pelos tais. Isso parecia então uma razão boa, afinal Jair Bolsonaro ele está muito preocupado com o seu povo, afinal ele é um grande presidente e tudo seria uma maravilha. Acontece que essa mesma condição de você culpar o governo e não a empresa está presente também na única vacina em que ele tinha assinado acordo, a da AstraZeneca. Ou seja, na verdade é uma desculpa mesmo para não comprar, porque ele não se interessa em comprar. A competência de um presidente da República nesse momento era arrumar o maior número de vacinas possíveis, e tendo em vista de que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, por mais que poderíamos ser muito maior, por mais que poderíamos ter um PIB nominal maior, comparáveis a países de primeiro mundo, ainda assim, PIB per capita semelhante a países de primeiro mundo, ainda assim, pelo nosso PIB nominal, não éramos para estar tão atrás assim. Isso se deve a vários incompetentes. Bolsonaro certamente é um deles, mas eu vou aqui culpar todo o governo federal como o principal responsável por essas tragédias da vacina. Osmar Terra é outra figura, Olavo de Carvalho influenciou já bastante e bolsonaristas em geral, sim, contribuíram bastante. Veja que Rodrigo Constantino tinha comemorado a atitude de se não me engano, um empresário paulista de manter seu restaurante aberto durante o tempo da pandemia, lá do antigo auge, lá para, eu acho que para maio. Eu não me recordo da data, desculpa. Mas eu sei que o final da história é que esse empresário morreu. Histórias assim não são algo raro. Tem sim casos de supostas pessoas que querem enfrentar o vírus de peito aberto e não terminam muito bem. Tem mesmo algumas cenas surreais como o Major Olimpo, que é um senador e apresentou seus projetos como senador internado. Sim, imagine um senador, um político, trabalhando internado na maca com soro na veia. É uma cena muito estranha, para dizer o mínimo. Ou, por que não, a mortes mais diretas, né? De tantas figuras que resolveram bancar o machão, o corajoso e não se deram muito bem. Só que o pior de tudo é que é esse o ponto que eu acho que eles não entendem. O coronavírus não é um problema só seu. Não é como fosse similar a problemas liberais em que o indivíduo é o fim em si mesmo. Não é como se você pegasse o coronavírus e sua decisão de pegar, ter uma chance de pegar e morrer, é uma atitude isolada. Aqui, sua atitude de pegar e morrer, ou pegar e não sentir efeitos, vai acabar em algum momento infectando outras pessoas. E isso é certo, afinal, essas pessoas decidem respeitar máscaras e normas sociais simplesmente por um critério de diferenciação. Eu aqui cito uma entrevista do então deputado Daniel Silveira, antes de ele resolver ser preso por xingar o STF, ameaçando, enfim, vocês conhecem essa história. Mas ele estava explicando sobre uma briga onde ele tinha no aeroporto por se recusar a usar máscaras. E o argumento dele era essa questão de diferencial, né? Afinal, tá todo mundo usando máscara, você não percebe então que isso é um grande esquema? É porque não tem muita profundidade filosófica nisso, é só uma questão de diferenciação. Só você ser o diferente, olha só, eu não estou usando máscara no meio de uma pandemia, veja só como eu sou fora da Matrix, eu sou red pilado, eu sou muito mais inteligente que todo mundo por isso.
pessoal, sorri pra foto aqui, ó. Tá filmando, ó. É, tô vendo que vocês Duas estão... máscaras, ó. Duas máscaras. Nossa, tá aí bem protegida. Aí, nossa senhora. Vai trabalhar, minha querida. Medrosa! Escrava! Escrava! Vai ser escrava! Escrava da nova ordem mundial! Escrava do Dória! Escrava do comunismo! E várias argumentações que acabam caindo numa falácia que se chama whataboutismo. Primeiro, você está aqui dentro do exemplo do coronavírus. Você diminuir a gravidade das mortes comparando com outras mortes. Então, no início, quando a doença tinha, sei lá, tipo 8 mil mortes, falava que não matava tanto quanto a gripe comum. Então, quando passou dessa marca, como diria aquela filósofa Dilma, quando atinge a meta, eles decidem dobrar a meta. É uma merda de piada mesmo, mas foi o que aconteceu. Vai estabelecer um outro critério, tudo bem, depois passou 60 mil, que é o número de assassinatos. E vale lembrar que o Olavo de Carvalho utilizava esse número de 60 mil para falar no genocídio que o Lula promovia, com a violência no Brasil. Então se passou esse número, se chega a 100 mil, agora estamos em 260 mil, e vai sobrar o quê? Sinceramente, vai ficando cada vez mais ridículo esse tipo de argumento. Eu acho que seria mais sincero se eles dissessem que não se importa com as mortes em primeiro lugar, tal como o nosso presidente. É sinceramente lastimável essa situação em que a gente está e acho que talvez o pior de tudo é a argumentação das pessoas. Das pessoas que ainda preferem acreditar. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que faz análises frias e calmas e eu pretendo me manter assim. Mas esse tipo de vídeo é um negócio meio pesado mesmo. Eu acho que é uma grande incompetência que acabou caindo no Brasil e eu acho que não tem maneira fria para poder dizer mais do que um monte de babaquice. E pode escolher o nome que você quiser, sei lá, individualismo, outra palavra que os caras gostam de usar, egoísmo, egocentrismo. Não importa a palavra, porque pra mim é um babaquismo. Você envolver outras pessoas por uma decisão sua de apenas parecer diferentão é por mim babaquice. E o grande critério de diferenciação entre todas essas, em que uma decisão de um indivíduo que poderia se sobrepor ao coletivo seria a razão. E a razão é a coisa mais ignorada nesse governo. A razão ela é muitas vezes relativizada como se fossem versões. E antes que eu estivesse falando da esquerda, que aliás a esquerda ela aproveitou para espalhar suas teses de desigualdades durante a pandemia. Mas aqui eu quero dizer num relativismo mesmo de você, mesmo no cherry pick, mesmo no sentido também de fake news, de você ter um viés de confirmação e o que está fora desse viés ser algo falso. Isso também se deve à divulgação de vários estudos porcos, como se fossem grandes curas. Mesmo Osmar Terra acaba sendo uma dessas personalidades. Veja que aquela teoria da imunidade rebanho, em que muitos bolsonaristas propagaram, é uma das maiores besteiras que acabou ocorrendo. No fim das contas, o que está salvando é a Coronavac da vacina, como eles falavam, e das competências em que deveria cair para o mito. Parece mais um... Eu nem sei que analogia dizer. E sabe o que eu acho pior? É que pode até não se importar com a vida de gente que ele nunca viu e nunca vai ver. Mas ele faz de tudo para que não se fale da mansão de 6 milhões de reais de seu filho Flávio Bolsonaro, investigado com rachadinhas no Senado. É foda mesmo a situação do Brasil, hein? Enfim, que eu vejo isso. Meu nome é Vago, tchau.